Boa noite, servidores e servidoras do município de São José dos Pinhais. Nós começando nossa Conexão SINCEP da última semana aqui de junho, né? Então, nós nos preparando aqui da nossa última live de junho, aí com a nossa presidenta aqui, a Sâmia Leisa, e hoje temos de parceria que está participando. Mostra aí, produção, aqui a nossa Leandra. Ela já vai vir aqui. Eu até falei que ela está de Colorado, Internacional de Porto Alegre, ó, vermelho e branco. Ó. Parabéns. Depois vai fazer uma falinha aqui conosco, beleza? Então, hoje nós temos bastante coisa para nós informar, porque a semana a gente está bastante demandas, né, em outros segmentos. Falamos também com o pessoal da assistência social, né? Da assistência, daquele processo das 30 horas. Também a questão do NUTES, do 13º, deu problema. Pô, foram mudar um negócio da hora para outra, anunciar que iam pagar com antecedência no final. Pô, para que mudar? Mesma coisa, a questão nós falar também do sistema do Olerite, que pode até ter boa intenção, dizendo que é igual do Estado, mas para que ser igual se o que já tem já estava funcionando? Mas beleza, vamos conversar depois. Também a questão da compensação da greve, que o pessoal tem nos mandado umas situações que a gente vê aí que realmente está faltando bom senso para o secretário, que a gente sabe aí que ele tem uma vibe boa, tal, né? Ele ocupa bem as redes sociais, mas nessa parte ele está deixando a desejar. Então, nós vamos fazer essa fala aqui e até algumas considerações que a gente tem acolhido, né, do pessoal aí da base. Tem a nossa festa junina, dia 30, dos aposentados. Temos que pensar a nossa festa junina, né, do servidor em geral, aqui nós pensar. Tem a questão das 30 horas de execução do processo, né, que o pessoal ficou meio, para nós informar bem uma situação aqui que é dos honorários de êxito. Tem a questão dos ACS e ACE, que é agente comunitário de saúde, agente comunitário de anemia, quanto o posicionamento jurídico do sindicato, que está sendo analisado com outras entidades. A questão, vamos fazer uma assembleia, porque tem a questão do piso que eles estão cobrando e também da transposição que a prefeita tinha prometido que ia ser até junho. Também reclamações que nós tivemos na UBS, que encaminhamos e já estão sendo feitas algumas, né? Estivemos lá. Sim. Inclusive, conheci a Júlia, eu conhecia ela, eu sempre vi ela uma excelente profissional, mas não sabia que era a Júlia do bar, na época que eu ia nos bares, mais que agora eu não vou muito. Daí vi que ela é uma empreendedora aí, ela tem o toque de Midas dos bares, né? Então, também aqui a reunião da comissão das 30 horas, que foi hoje, você falou que foi muito boa. Sam, vamos começar pela situação do NUTES, que era mais complicada lá, que pegou fogo, mas já alertava, né? Várias situações. Então, Castanho, boa noite, né, a todos e todas que nos acompanham aí em mais uma live, mais uma Conexão SINCEP, os nossos servidores, a população são-joséense em geral. Então, Castanho, nós estivemos lá no NUTES, nós já havíamos alertado e sempre sinalizando à prefeitura, à administração, acerca desses imóveis que são locados. A Secretaria de Saúde ocupa vários imóveis, e não só a Secretaria de Saúde, mas várias outras secretarias que são imóveis de locação, e ocorreu lá um incêndio, né? Acabou pegando fogo na lavanderia do NUTES, e aí nós estivemos com o nosso engenheiro de segurança do trabalho, com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, estivemos lá na unidade, verificamos, fizemos alguns apontamentos de adequações emergenciais, essas adequações já foram feitas, e assim, a secretária de saúde, a Giovana Casagrande, sinalizou que aqueles servidores, aquele serviço não vai mais ficar ali, ele vai ser realocado em outro espaço, para melhor atender a população, para melhor atender as condições de trabalho, aos servidores. Então, assim, houve muita boa vontade da secretária em atender aí o pedido, e muito em breve vai acontecer ali a mudança do NUTES, vai sair daquela casa, vai para um outro espaço mais amplo, que tenha, né, mais condições aí de trabalho. Nós temos feito essas visitas nas unidades, sempre verificando e apontando algumas questões, e nesse sentido nós até fizemos lá na UBS Central,
porque a UBS Central, ela estava num imóvel já antiga, uma das primeiras unidades que foram instaladas no município, próximo do shopping, ali na Isabel Redentora, e aí, então, resolveram fazer uma obra, né? Porque era uma casa mesmo, tinha um espaço restrito para atender a população, para dispensação de medicamento. Aí começaram essa obra e mandaram os servidores, né, realocar a unidade lá na UAA. E aí os servidores nos convocaram, nós fomos até lá, fizemos uma assembleia, nossa segunda assembleia, né, porque a primeira foi na UPA, no local de trabalho, nos reunimos com os servidores, mandamos vários ofícios, o Diego, nosso engenheiro, fez lá um relatório técnico das adequações, e na segunda-feira nós sentamos com a secretária de saúde e o diretor de saúde lá, o diretor-geral, o Rafael Gabriel, e eles acolheram, né, as nossas propostas, foi acolhida ali a perspectiva de alteração do espaço, de melhores condições. E o que vai acontecer lá? Vai ser feito o isolamento, a unidade central vai ficar num espaço, a UAA vai ficar em outro espaço, o SAD, que é um serviço que está na UAA, também em outro espaço, e isso tudo para melhores condições em 15 dias. E a longo prazo eles vão construir um refeitório, que vai ser um espaço amplo, grande, para que os servidores da unidade utilizem. Que hoje utilizam um espaço que é o almoxarifado, que foi o morgue, que foi vários serviços nesse local. É pequeno, não cabe todos os servidores, mas avançou. A gente... Também vão construir o depósito, né? Sim, um depósito também avançou. É um espaço público, eles vão estar utilizando o espaço público, então não vai haver necessidade de fazer locação de imóvel, né? Investir dinheiro assim à revelia. Então, foi bem produtivo, o sindicato está atuando, os servidores ficaram bem contentes com essa proposta. Nós estamos avançando nessas questões aí de adequação dos locais de trabalho, porque assim, quando a gente tem um local de trabalho bem adequado, dentro das normas, com um efetivo de servidores, o serviço público gera um benefício à população. O serviço público está ocorrendo, a população está recebendo serviço de qualidade. E é nesse sentido que a gente faz a defesa de que tem que ter melhores condições de trabalho. E as condições de trabalho passam pela estrutura do local de trabalho, do ambiente de trabalho. E agora, Castanho, nós vamos cobrar da administração a questão da insalubridade desses servidores. Porque durante esse período de obras, esses servidores ainda estão lá no espaço da UAA, convivendo com os casos positivados, estão no mesmo ambiente de trabalho onde alguns servidores recebem 40% e outros não recebem, outros recebem 20%, outros nem recebem, né? Que é o caso, por exemplo, das nossas nutricionistas, das nossas fisioterapeutas, que acabam não recebendo a insalubridade, ou alguns agentes administrativos também. Então, a gente está aí pressionando a administração para que a DAS faça a visita técnica, para que, enfim, organize isso aí e conceda a insalubridade para os servidores. Em grau máximo, que eles já recebem em grau mínimo. Sâmia, é bem interessante isso que coloque, nós temos feito essas vistorias com o engenheiro que nós temos e auxiliado a administração, alertado, né, demonstrado determinadas urgências que estão sendo atendidas, mas a gente não tem como deixar de avaliar que esse procedimento de levar a unidade básica de saúde da forma que foi levada para lá, não tinha tanta urgência assim, poderia ter segurado, feito as adequações ou locado na outra unidade. E expôs os trabalhadores do serviço público, expôs a população. 7 servidores lá ficaram com Covid, enquanto que estavam lá durante toda a pandemia, um teve. Então, essas situações têm que ser avaliadas, têm que ser colocadas no papel para outras atividades que foram fazer dessa forma. Porque se fosse local, um espaço, talvez não teria tido todo esse transtorno. Inclusive, até a população está reclamando de lá ser longe do público que ele assiste, que é o centro, e mais alguns bairros, São Domingos, lá o Silveira da Mota e outros que tem para lá. Uma servidora veio até no meu perfil e falou, é esposa até de um servidor, ela falou, a Denise Toso,
ela disse que lá é muito longe, e essa é a reclamação. Porque nós sabemos também que outro serviço público que é ineficiente aqui em São José é o transporte coletivo. Não por conta dos trabalhadores do serviço público, do transporte coletivo, mas por falta de investimento, por falta de pensar o transporte coletivo de forma coletiva. E assim é o serviço público no âmbito do município. Não pode ser tocado a facão, não pode ser feito nas coxas, como a gente tem visto muita coisa na educação, para além dos espaços aí do YouTube aí que o secretário aparece. Então, Castanho, também, e essa tua fala traz a contribuição acerca de pensar a gestão pública. Sim. O porquê às vezes, o porquê dessa iniciativa ser a toque de caixa no facão? Porque o ex-prefeito ficou aí 4 anos, nos últimos 2 anos, existiu recurso para fazer a obra, existiu recurso que foi liberado e todo o projeto que passou pelo Conselho Municipal de Saúde, mas não aconteceu. Não conversaram com os servidores, não conversaram com o sindicato, não conversaram com a população. E aí resolveram fazer isso a toque de caixa. Se deu para não perder a obra. E muitas outras obras estão acontecendo nesse momento por causa da má gestão. Então, a gente espera que essa administração faça a gestão pública, né? Não faça o compadrio, como nós estávamos e até estamos vendo aí em alguns governos. Até porque nós já estamos no segundo, já indo para o 3º ano de governo. Tem um ano eleitoral aí, a gente está vendo vários próceres do governo, vários representantes sendo candidato, é vice-prefeito, é secretário de obras, nem sei se é mais secretário de obras, acho que secretário de obras. Então, são pessoas que têm uma vida política, têm os seus valores, obviamente, mas o governo ele tem que se preocupar em governar e não fazer política. E aí é o seguinte, não é à toa que nós vimos aí que a prefeita foi vaiada em 2 lugares. A gente está sabendo. A população cobra fatura. E nós, servidor, também vamos cobrar. Estamos cobrando. Né? E é importante que em 2 anos dava para ter pensado uma estrutura melhor lá para a UBS. Isso é só para registrar isso. Né? Porque não dá para botar a culpa. Porque senão é porque o outro está que nem o Bolsonaro, ainda está culpando o Lula por coisa que aconteceu há 6 anos atrás. 6 anos. Bora, vamos para frente. Então, do 13º. Então, 13º, Cassandra, nós tivemos aí uma situação que cerca de 345 servidores ficaram sem o pagamento do 13º. E por que eles ficaram sem o pagamento do 13º? Houve uma proposta de adiantamento do 13º. Houve essa proposta de adiantamento, estava todo mundo feliz. Adiantamento para trás, adiantamento para frente. Estava todo mundo feliz aí por esse adiantamento, já tinha se comprometido, vou pegar dia 15, lá o 10º, já pago isso, já resolvo isso, faço aquilo. Tá que nem aquele meme que o pessoal fala, a coisa hoje está melhor do que na semana que vem. E aí, a condição, nós sabemos que nós temos uma condição de sucateamento do serviço público. Falta de pessoal. Falta de pessoal. Existe a condição financeira de fazer o adiantamento, né? Ok. Mas acho que não foi pensado a condição estrutural, humana, logística para fazer isso. Existia uma folha de pagamento que ainda há muitos anos era uma folha manual, que tinha um servidor que tinha que ficar cruzando dados, alimentando, abrindo planilha, janelas, e eles resolveram fazer essa migração de sistema neste período. E aí, então, houve esses casos. 345 servidores ficaram sem o 13º. Aí houve um mutirão lá, 10%, lá no RH para fazer o pagamento. Teve gente que recebeu, teve gente que ainda não recebeu. Nós temos aí levantado alguns nomes, algumas pessoas. Eu já tomei conhecimento que mais de 20 servidores aí receberam, daí acabaram recebendo, mas daí ficou faltando um tiquinho. Aí, por dose? Daí recebeu uma parte, ficou faltando. Pô, sabe o que eu acho? Será que é o secretário de Administração e RH, DJ Marcelinho, que está seguindo o Niccolo Machiavelli? Que o Niccolo Machiavelli, o famoso Maquiavel, diz que o bom é em dose. Então, ele está dando, ou ele quis pagar, seguindo o Maquiavel, o bom em dose, né? O que você acha, Leandro? Então ele pagou 10º parcelado, que a pessoa,
E aí, isso é ruim. Isso é muito ruim porque acaba impactando. Hoje e durante toda a semana a gente tem dialogado com a diretora de RH, conversado, buscado informações, passado alguns casos específicos e vai ter a folha complementar. Essa folha complementar vai sair com as diferenças aí. Nesse interim também tem a questão do Olerite, né? Do sistema do Olerite. Que foi anunciado nas vésperas também. Não tinha um momento, de repente, no início do mês, tal, depois de ter pago, anunciar esse novo? E o pessoal está com muita dificuldade de acessar esse sistema novo. Algumas pessoas conseguiram fazer o cadastro, outras não conseguiram fazer esse cadastro. E aí, então... Só pode acessar em computador, né? Não pode celular. E aí, então, eles também estão fazendo uma reavaliação desse sistema junto à TI. Na próxima semana, nós vamos sentar também com eles para que nos expliquem como é que é esse sistema, quem que vai gerenciar esse sistema, quanto está sendo pago nesse sistema. Porque o fato é necessário, sim, readequar esses recursos no nosso município, né? Essas questões tecnológicas. A gente ainda está muito no papel, muito na manivela, né? Muito na pedra, mas é necessário ter um planejamento e é necessário ter equipe também. Porque olha, hoje a maioria dos nossos servidores da TI, lá do planejamento, não são servidores efetivos. Não, nós temos 3, 4 que estão em extinção. Tu não tem o engenheiro em TI, tem o Wallace, são profissionais, mas são de um cargo que está em extinção. São bons profissionais, a gente pode até ter diferenças de encaminhamento, mas são valorosos, como quase todos, né? Ele tem uma visão de gestão, ele está na gestão, né? Ele tem uma função gratificada, não sei se tem agora, até tivemos num outro momento, uma crítica que nós temos em função que estava dando muito problema, justamente por isso. Até os estagiários, um que prestou serviço para mim que ficou bravo porque eu reclamei de ser estagiário, a maioria. Mas não, o que a gente quer é uma estrutura permanente que até para executar você possa ter trabalhadores, mas não, de repente, mascarar uma relação de emprego, usar o estagiário, porque até eu acabo usando esse expediente lá, você vai se valendo de estagiário, como até às vezes a gente tem que se valer na sala de aula, a gente tem visto, as pessoas estão pedindo um estagiário para ajudar a atender um autista. Então, e aí, já que tu falou da educação, junto com toda essa bola de neve, a convocação dos PSS. Pode sair outra coisa aí, hein? A convocação dos PSS. Que está sendo restrito, né? Então, que só teve a convocação, só 35 passaram pelo exame médico, a promessa de que em maio esses servidores estariam na sala de aula não foi cumprida. Nós já alertávamos, porque nós temos um entendimento técnico de que uma contratação de PSS não é do dia para a noite. Tivemos um exemplo na Secretaria de Saúde que demorou 6 meses para fazer a contratação dos PSS, mas havia a sinalização ali do secretário de que não, vai acontecer. Teve que até acontecer realmente a intervenção da prefeita, no sentido de que chegar lá no secretário da administração e falar, quero uma força-tarefa para fazer a contratação, para que, pelo menos no segundo semestre, todos os quadros estejam nas unidades de ensino. Então, quando o sindicato que está aqui calejado, servidor de carreira, alerta e fala, não vai dar, é porque não vai dar mesmo, minha gente. Nós temos conhecimento, sabedoria com relação a essas coisas. A gente sabe o quanto é moroso essas questões na administração pública. Mas a coisa está tão precária, está tão sucateada, está expondo os trabalhadores civis públicos a uma situação tão degradante e ficando doente, inclusive no meu ambiente de trabalho, que a gente acaba abrindo mão, por hora, dessa postura de ser, não, tem que ser concursado. A ponto de eu pedir hoje lá, me arruma mais um estagiário, porque o outro meu aqui, ele vai vencer o contrato dele. Daí como é que eu vou fazer? Eu não tenho estrutura, não tenho condição de atender a demanda que me chega. Então, e pedindo até, então veja até, se for o caso, algum comissionado para ajudar, o que subverte também, o subcomissionado é para assessoramento e chefia. Chama administrativo, dá uma função gratificada, mas nem isso consegue.
Então, tá bem complicada a coisa mesmo. Não, e eu não quero te deixar triste. Quero só te dizer que muitos estagiários agora vão sair do município, porque encerram os contratos. Sim, que é o caso ali. Só que é o seguinte, eu não fico triste, porque a obrigação não é minha. Eu sou servidor, sou trabalhador, estou lá e faço meu bom trabalho. E assim eu acredito na maior parte das pessoas que eu conheço. Principalmente quem dá a cara a tapa, porque não tem vergonha de ser fiscalizado, avaliado. E assim eu vejo a maior parte das pessoas, que a conta não é nossa. A conta é da prefeita que está gestionando. E essa é a gestão que ela está ofertando para a população. E essa é a consequência. E aí é esse movimento que a gente tem que começar a fazer. Mostrar para a população que o serviço público está desse jeito não é por nossa culpa. Por que está enchendo a UPA lá? Porque a unidade básica de saúde não tem nem ACS, não tem médico para atender. A população vai lá para a UPA. Então, é essas questões que estão acontecendo. E isso que precisa ser colocado, dado nome aos bois, né? Pois é. Não, em tempo de boi, de boiado. Vamos avançar, então. A questão aí da compensação da... Espera aí. Primeiro, deixa eu fazer meus reclamos aqui, né? Então, mandar aqui, ó. A Silva Mariano. Olá, Silvia, tudo bem? A Juliana, a Marcileia, tudo bem, Marcileia? A Juliana Costa, Koteski, a Marcileia Almeida, andando bem aqui, a Marcileia Almeida. Então, ó, tendo bastante pessoal participando aí. Vamos ver mais aqui quem está participando aqui, pessoal. A Juliane Goras, a Terezinha Escolaro Pucota, lá, a Terezinha Sandra de Oliveira Costa, a Simone Crovador, Carla Cristina Luz. Então, boa noite para todos vocês e todas. Ó, entrou ali também a Graziella Persegona, é da comissão aqui de mobilização das educadoras. Boa noite, Graziella. Bora lá, então. Que esse cara com vida bom não vai dar um de espora. Vamos lá, eu vi isso no meio. Compensação do dia de greve. É importante essa questão da compensação que a gente levou para o secretário, né, presidenta? E apontou situações que ocorrem, que são corriqueiras. Nós falamos, inclusive ele teve acesso a essa manifestação, que eu falei num grupo privado do sindicato, e por ética é importante que ninguém passasse para ele e ele se recusasse a receber, né? Mas, né, cada um tem uma percepção dos encaminhamentos. E nós pontuamos que era possível fazer a compensação por elaboração de conteúdos. Como se faz? Tem um agravante que me falaram hoje, presidenta, que o dia em que o dia que era para ter tido a greve que foi suspensa, foi o dia mais frio do ano até agora. E em qualquer sociedade civilizada, em que a educação ela é importante, mas você tem que fazer ela de forma que não exponha as crianças, porque senão tu vai lotar outro serviço público, que é as UBS, que já não estão conseguindo atender. Foi o dia mais frio. Então, já por si só, justificaria que fosse por conteúdo. Também vi de algumas unidades que o pessoal que conseguiu funcionar em mais de uma unidade, que tiveram questionamento em CMEs, que não podia, que teria que repor, porque foi pouca participação. Pô, então, teve quórum. Não teve quórum. Quer dizer que tem que ter quórum agora? Dia de chuva, então não vale? Ou outro dia qualquer que o pessoal, né? Então, são uns argumentos que não têm sustentação, que reforçam mesmo o caráter de retaliação do secretário em relação ao movimento grevista, né? Não, e eu vou te contar coisa pior. Ainda tem pior? Tem pior. Nossa, tem pior. Coisa, o que é pior que isso? E o servidor que estava afastado por Covid na época da deflagração da greve? Que no dia em que ele foi convocado para retomar, ir às unidades, não pôde ir porque estava com Covid. Tu acredita que estão pedindo para ele ir trabalhar nesse dia? Estão pedindo para... Mas ele estava detestado.
estão pedindo para que o trabalhador que estava com Covid ir trabalhar, para repor esse dia letivo. Bom, nós já estamos atuando juridicamente com relação a essas questões pontuais. Percebemos que não houve avanço político nem com a prefeita, nem com o procurador, e muito menos com o secretário de Educação e o Conselho Municipal de Educação, que poderia ter deliberado uma resolução, poderia ter encampado essa questão, porque tem autonomia própria, porque rege e normatiza as questões da educação, e isso não aconteceu. Como isso não aconteceu, no campo político, nas tratativas de diálogo, nós estamos no judiciário atuando. Nosso advogado, doutor Sérgio, tem aí já uma agenda com a desembargadora, que proferiu a liminar. Nós estamos questionando, nós estamos levando essas questões de materialidade, e não é só o sindicato que está questionando isso também. Muitos pais, Castanho, têm questionado isso, porque enviaram seus filhos para a unidade, seus filhos foram, não foi considerado a presença deles, vão ter que ir num outro dia. Alguns pais, inclusive, a gente sabe que tem pai que tem programação, a reposição vai se dar no primeiro dia de férias, de recesso escolar em algumas unidades, e o pai, às vezes, pega férias no mesmo período, marcou uma viagem. A tendência de ter quórum vai existir? E se não tiver quórum, vai ter que repor de novo? Vai ficar... Como que vai ser essa situação? Aí, se não tiver quórum na unidade X, Y ou Z, não, o conselho vai passar o pano? Vai dizer que aconteceu essa aula? Bom... E outra, a CEMED vai visitar todas as unidades para ver ali se as crianças foram, porque eu tenho certeza que os trabalhadores vão estar lá como estiveram naquele dia. E se há essa necessidade, por que não pagar horas extras aos servidores? Já estão pagando hora extra por falta de hora atividade, do 33%, enfim, inúmeras situações. Não vão pagar hora extra por essa situação também? Enfim. Retaliação. Um descaso. Então, na esteira da educação, tem outra situação que tem chegado muita reclamação de servidores da educação infantil, em função de que tem, por conta de crianças que demandam uma atenção especial, não está sendo compatível o número de crianças, ou crianças pequenas, ou bem pequenas, como é a terminologia, né, que você mesmo me alerta sempre. Nós levamos ao Ministério Público. Só que o Ministério Público, a doutora Clemen, que é a que firmou o TAC lá no governo Ivan e abriu as possibilidades de compra de vaga, ela entendeu que não tem problema na relação criança servir profissional. Nós até vamos pedir vistas, porque ela disse que aferiu e analisou. Nós queremos informações sobre os documentos que ela viu, porque o Ministério Público ele é um órgão com bastante poder, pode requisitar informações, ele pode propor medidas, como o Ministério Público lá de Santa Catarina propôs, no caso, naquela aberração que houve contra a menina lá de 11 anos, né, de querer negar o aborto. E aqui o Ministério Público podia ter tido essa postura mais proativa. Obviamente que o Ministério Público e a doutora Clemen merecem, pela atuação que tem, o nosso respeito. Mas, como qualquer autoridade, também está sujeito à crítica e à revisão das suas posições, enquanto estivermos, claro, obviamente, numa democracia. E entendo que ainda estamos, por isso nós vamos usar do mecanismo o nosso advogado, por orientação que foi debatida. O Ministério vai recorrer para o Conselho Superior do Ministério Público contra o arquivamento da proposta que tinha sido encaminhada. E nós vamos querer ter vista do procedimento que ela apurou determinadas considerações, conclusões, para que a gente possa fazer esse debate com a sociedade. E o Ministério Público, né, cumpra seu papel na sociedade. Né? É um profissional que custa caro para o Estado, muito mais caro, por exemplo, que
um servidor médio aí, né? Então é importante que ele dê respostas bem satisfatórias, né? Então a gente foi feita essa representação ao Conselho Superior do Ministério Público, que é um conselho em que funcionam procuradores de justiça, em que eles analisam sobre o prisma administrativo se determinados feitos devem ser arquivados ou não e se deve ser prosseguir ou não. Obviamente, a promotora ela tem a sua convicção. Se o Conselho Superior do Ministério Público entender que a consideração dela não é de ser seguida, eles não forçam ela a fazer o procedimento, mas é designado um outro promotor que possa, ou promotora, que abra o procedimento, colhe informações, né, que ouça os pais, ouça os trabalhadores, faça vistoria nas unidades e a gente possa daí ter uma avaliação mais, de repente até uma audiência pública, né? E o Ministério Público tem esse poder, essa possibilidade. Eu conheço bem a doutora Cleme, estive em várias conferências, teve uma época que eu participava de tudo que é conferência, conselho e tal, e conheci muito um promotor, que hoje é procurador de justiça, que é o Murilo Di Giacomo, que é uma sumidade no Brasil na área de direito da criança e do adolescente. Por acidente não fui promotor, quis ser procurador aqui do município. Mas não como aquele bolsonarista lá, né? Que vocês viram lá, né, pessoal? O cara lá tinha aquela frasezinha dele lá, né? O cara, o agressor lá. Deus acima de tudo. Adivinha quem usa aquilo lá? Beleza? Desse ponto da educação, é isso por hora, né? Tem a questão, Sâmia, dos assistentes sociais, da execução, da diferença das horas extras, das 30 horas que foram reduzidas, mas teve um período que eles fizeram as 30 horas. E o sindicato está executando. E algumas estão questionando uma deliberação que foi tomada numa assembleia, que foi amplamente divulgado, foi bem debatido, teve uma ampla participação, teve uma decisão. E eles querem saber a partir de quando. A direção se reuniu, né, e entendeu que a assembleia, como é, válida, né, e que ela vale a partir daquele momento. Uma ata, ela não precisa entrar em minúcias, né, a parte procedimental, ela delibera, ela sacramenta uma decisão, um procedimento, e a partir dali ela vincula o sindicato, obviamente, só em face dos filiados, né. Isso mesmo, Castanho. Nós, da direção do sindicato, propusemos uma assembleia para discutir os honorários de êxitos nas execuções. Ao longo do tempo, o sindicato tem prestado um serviço jurídico aos servidores e os servidores têm tido um ganho. Nós temos, assim, tido muitos êxitos nas execuções, nas ações, só que ocorre que o sindicato ele cede uma estrutura, cede profissionais, e a única coisa que acaba tendo de retorno é a mensalidade que o servidor paga aí ao longo do tempo de filiação. E alguns até, Castanho, utilizam o serviço e daí vem se desfilia do sindicato, daí no outro mês a gente já não tem aquela mensalidade. Então, nesse sentido, da carência, né? Nesse sentido, a gente resolveu fazer uma reformulação aqui dos encaminhamentos acerca da administração do sindicato. Propusemos uma assembleia para discutir isso, foi amplamente divulgado, muitas pessoas participaram, inclusive tivemos propostas de encaminhamento, muitas propostas de encaminhamento, e ficou deliberado pela assembleia que a partir da data do dia 22 de fevereiro, seria, então, cobrada uma porcentagem de 15% dos honorários de êxito nas ações que o sindicato ingressasse em prol dos servidores. E também foi estipulada uma carência de 6 meses para acessar o jurídico. Então, se você tem interesse em ter o serviço jurídico, tu tem que pagar 6 meses de antecedência ou aguardar 6 meses para ter acesso ao serviço. Isso fortalece o sindicato, isso traz estrutura para a luta. Nós, ao longo do governo Temer e do governo Bolsonaro agora, cada vez mais estamos sendo atacados, cada vez mais estamos tendo perca de direito.
tivemos uma reforma trabalhista que atacou muito os direitos dos trabalhadores. E os direitos coletivos, a perspectiva de se organizar. Sim, a perspectiva de viabilizar a luta. Nesse sentido, a gente pensou em organizar e administrar dessa forma, e foi acolhido pela Assembleia. Então, todos aqueles que ingressarem com ação a partir daquela data da Assembleia vão ter que custear aí os honorários de êxito, se houver êxito, obviamente, né? Sim. É uma decisão unânime, soberana. Nós entendemos que é o caminho mesmo, porque a luta tem custo, né? A luta precisa, a gente não pode ficar só no mundo do imaginário. A gente precisa de dinheiro para pagar o funcionário, a gente precisa, enfim, de estrutura. Nós temos aqui uma sede há mais de 30 anos, que é bem limitado também. A gente tem vários projetos, inclusive de ampliar os nossos serviços para o filiado, para qualificar a luta, para que o sindicato não acabe, porque nós sabemos que muitos sindicatos acabam fechando, enfim, porque não tem condição de estrutura. Não tem condição de estrutura. Ou virando associações. Só a parte lúdica, né? Isso mesmo. Então, essa foi a decisão aí tomada pela direção do sindicato e também pela Assembleia. É importante, porque trabalha nisso que tu falou, a ideia de construir a responsabilidade coletiva e de todos. Que aqui não é um serviço, que nós não somos um prestador de serviço, não somos um escritório de advocacia e nem devemos ser. Nós somos um sindicato, uma entidade política, que faz política, que debate política, que debate direito, e direito se constrói na política. Inclusive, vamos fazer o debate agora em ano de eleição, porque o servidor vota em deputado que depois vai lá, vai tirar seu direito, assim como vota em presidente, como a gente viu vários aí defendendo o presidente atual que sacaneou com a gente aí. E é importante que isso, a gente, trabalhando a responsabilidade, a gente tenta minimizar o impacto do oportunismo, né? Porque a gente, infelizmente, a gente vê essa postura em alguns momentos. A gente não tinha mecanismo nenhum para isso, mas a gente tem que inclusive, montar o conselho de ética para expulsar por prática antissindical, porque tem práticas que são antissindicais, porque você viver em sociedade, você tem compromisso coletivo. Se você não vive em sociedade, e esse é o diferencial do ser humano. O ser humano é uma das feras, era mais frágil. Só sobreviveu porque se agrupou, se protegeu. E assim se nós não nos agrupássemos, nós não tínhamos conseguido direitos que muitos municípios da região metropolitana não têm, inclusive Curitiba, que na pandemia não tiveram. Então, por isso que é importante nós pensar na nossa sustentabilidade financeira, política. E aí, já passando o recado aqui da produção, nosso DJ Ricardo nos passou aqui que nós estamos tendo aqui um curso de formação, Sâmia, Leandra, que era a nossa ex-secretária de formação, estamos fazendo um curso de formação sindical, que é importante que as pessoas compreendam o papel do sindicato na sociedade, porque nós aqui somos transitórios. E a alternância total, parcial, ela é importante. Nenhum ator político, e nós somos políticos aqui, sai de uma eleição como entrou. Porque você, quer não, você acaba repensando certas propostas a partir do debate. A partir do debate que há no dia a dia. Por isso que a gente tem que defender a democracia e se opor aos arroubos autoritários. Né? Então, passado o recado aqui do nosso Ricardo da produção, vamos avançar aqui, Sâmia, para a festa junina, né? Junina dos aposentados. Inclusive o pessoal aqui da Ativa... Não, junina. O pessoal está cobrando, fala da festa junina dos aposentados, mas o pessoal da Ativa está cobrando aqui a festa julina do pessoal da Ativa. Só que antes vou dar aqui aqui, ó, Carolina Bayersdorf, A Léo Schaefer, olá, Léo, tudo bem? Aqui, ó. Vamos mais alguns aqui. A Ruth Brasil, olá, Ruth. A Liliane da Silva, Meia, a Rosane de Fátima Poli, olá, Rosane. A Terezinha já falei, a Marcilé já falei, o Carlos Alberto Leandro.
a Márcia Regina, aposentada. Agora, Márcia, tem que vir aqui pro grupo, aqui pro pessoal. Ainda não conseguiu se aposentar. Ainda não, mas que sacanagem. Na brecha de se aposentar surgiu um processo administrativo. Caramba, porra. Mas o sindicato tá na defesa. Então, então tá. Então aqui, ó, a Sandra de Oliveira Costa, a Simone Crovadora, a Carla Cristina Luz. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês. Vocês também vão dando o feedback pra gente. Melhore isso, faça aquilo, que a gente vai aperfeiçoando. Porque a ideia é nós ter essa comunicação, somos colegas. É ter essa comunicação assim, fluida, não é uma coisa, né? Vamos lá, Sânia, dá a festa junina aí dos aposentados. Então, o grupo de aposentados, né, tem várias atividades aqui no sindicato, ele é coordenado pela Soraya, nossa aposentada. Há também uma comissão aí que é constituída pela Dona Lourdes, pela Salete, pelo seu Tadeu, e eles propuseram aí fazer essa festa junina, que vai ocorrer no dia 30. Então, e as atividades aqui dos aposentados são bem pensadas, Castanho. Não vai ser só festa. Não vai ser festa, não vai ser só festa, gente. Nós também vamos ter aí uma palestra com o pessoal da Prev sobre a aposentadoria com paridade, sem paridade, porque é um assunto, uma temática que todo ano as pessoas perguntam como que é, o que mudou na legislação. Então, nós vamos ter aí no dia 30 essa palestra com o pessoal da Prev. Eles vão trazer a explicação do que é a aposentadoria com paridade e sem paridade. Então, vamos ver com eles se eles autorizam nós transmitir. É bacana. E na sequência, então, começa a palestra. Produção. A palestra começa a 1h, vai até 1h30, 30 minutinhos, né? Se o pessoal não se alongar também, porque tem muitas dúvidas. E aí, a partir das 2h30, nós vamos fazer aí a festa junina. Vamos celebrar esse momento, né? É muito importante, os nossos aposentados gostam. Então, se você tem interesse em participar, é aposentado, venha, entre no grupo do WhatsApp, interaja lá com o pessoal. Nós temos um grupo que é muito ativo, né, Castanho? Bom dia, boa tarde, boa noite e final de semana, bom final de semana. Eles são muito ativos, é um pessoal bacana que se dedicou a vida inteira aí pelo serviço público e hoje está colhendo os frutos. Nós temos aqui, eu gosto que quando chega a época do pagamento, na semana do pagamento, os aposentados começam a vir aqui, porque eles têm o hábito de ir lá na Prev, pegar o seu olerite, aí passa aqui, toma um café, conversa, enfim, é o nosso núcleo duro aí de pessoas de brio aí, e eu convido a todos a participarem aí dessa festa junina. Vai ter um sanfoneiro, Castanho. Porque a produção já conseguiu um sanfoneiro. E vai ter um sanfoneiro também, que vai vir aqui para tocar umas musiquinhas aí, uma asa branca para o pessoal relembrar os bons tempos da juventude. Muito bem. Inclusive vai ter outra atividade daqui uns dias, né? Que é do município, mas o sindicato vai estar acompanhando. Né? O sindicato, ele pertence existe um grupo da melhor idade no município, e aí em cada região existem esses grupos, e nós também estamos nesse grupo, ligado à Secretaria de Assistência Social. Os nossos aposentados participam das atividades, e no dia 14 vai ter lá a Festa do Divino, dia 14 de julho, lá em Guaratuba, e aí nós vamos lá para a Festa do Divino, lá comer uma tainha, né? Aproveitar, vai rolar um baile lá também. Você tá virando pé de valsa aí pro pessoal dos aposentados, hein? Um baile, não é mesmo. Então tá bom. Sâmia, teve uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de pontuar, mas tem a ver com o que nós falamos há pouco, dessa contribuição que o servidor filiado vai ter, que ele teve, né, por conta do êxito que movimentou. A gente está vendo aí servidores receber precatório de R$300 mil, R$60 mil, R$80 mil, R$100 mil, né? Tendo atendimento jurídico aqui direto. Então, nós tivemos aqui, Sâmia, por conta da reclamação de um servidor que hoje nem é mais filiado, e ele reclamou no Ministério Público do Trabalho em relação à contribuição especial.
que o Bolsonaro ele instituiu umas cláusulas lá que impõe, proíbe o desconto da contribuição do imposto sindical, mas não, a proibição não é de quem é filiado, é de quem não é filiado. Quem é filiado ao sindicato, ele já, no nosso caso, já autorizou expressamente. Tem um pessoal que, num dado momento, não tem autorização, não autorizou. Nós estamos convidando essas pessoas a renovar a ficha de filiação, porque o sindicato tomou uma decisão coletiva que deve vincular a todos. Se a pessoa não se adequa às deliberações do sindicato, ele vai ter que sair. Ou ele se afasta, ou nós vamos abrir um procedimento de expulsão, né? Ético. É sim, nós somos uma sociedade democrática que tem regras, tem instâncias de decisão. Claro, sempre garantindo a ampla defesa, o contraditório e a possibilidade de recorrer. E nós estamos informando o Ministério Público do Trabalho dos pedidos que houveram de devolução e das negatórias, porque, obviamente, quando se filiou, autorizou expressamente, nós não temos que devolver. E os que não, nós vamos pedir vamos informar isso ao Ministério Público do Trabalho, inclusive que nós estamos convidando os que não querem contribuir, e nós vamos devolver, porque não autorizou mesmo expressamente, mas que também não é bem-vindo no nosso sindicato se não autorizar, não atualizar a ficha cadastral. Então, era essa a consideração, né? Esse é mais uma do Bolsonaro na destruição de direitos dos trabalhadores, que se dá de forma indireta, porque se você destrói a unidade, a entidade, a sustentabilidade da entidade que garante, que luta pelos direitos do trabalhador, você está atacando o trabalhador, porque o trabalhador fica desassistido. O Ministério Público, o Bolsonaro já esvaziou o Ministério Público do Trabalho, extinguiu ele. Não tem mais fiscalização no âmbito dos seletistas, por conta de toda a investida que foi feita contra os trabalhadores, né? Porque é um governo de patrão. Uma coisa que não dá para falar do Bolsonaro, que ele mentiu, que ele enganou. Ele foi franco e ele é autêntico. Ele é verdadeiro. Nisso não tem como dizer que não, porque ele disse: ou tu quer emprego ou quer direito. Então ele vinha com essa perspectiva de retirar direitos, né? Então é importante que as pessoas tenham claro isso. Quem votou nele, principalmente se alguém que é do serviço público, né? Passou por um concurso, tem uma mínima leitura, tem uma mínima capacidade de interpretação, então não dá para dizer que foi enganado. Né? Bora, então, nós avançamos. Ainda bem que você é a pesquisa da Datafolha hoje, né? Pois é. Vamos lá, então, a questão dos ACS e ACE, Sâmia. Então, Castanho, nós aí há muitos anos estamos lutando pela transposição de cargos dos nossos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. Como dos outros seletistas também, né? Também, dos outros seletistas. Viu, Letícia? Tá vendo? Houve uma tratativa com a administração e o compromisso da administração de efetivar essa movimentação desse grupo, né, de mais de 160 servidores para o quadro próprio, aí, estatutário, até o final de junho. Ocorre que hoje já é dia 23. E as coisas não estão andando. E o projeto de lei já está lá na Procuradoria, entendeu? E eu não sei o que acontece lá na Procuradoria, e nós vamos ter que conversar aí, começar a fazer, acho que, mobilização lá na Procuradoria, viu, Castanho? Eu acho que tem que falar com a prefeita, porque a condição da Procuradoria é a mesma de outros lugares, está faltando gente. E a Procuradoria que é pensar a Casa Civil, né, do município. A Procuradoria. Na admissão pública é o princípio da legalidade, né? Tudo passa pela análise legal. Então, não avançou essa tratativa, o projeto de lei já foi feito, já conversamos, debatemos, não houve aí avanço no compromisso firmado pela prefeita, consignado em ata, e então, no dia 7 de julho, nós vamos fazer uma assembleia da categoria, e vamos ver quais os rumos que os segmentos, né, vão determinar aí o que será feito para que se acelere essa movimentação quanto à transposição para o quadro de estatutários do município. Então, eu convoco todo mundo, vai ser uma assembleia mista, vai ser online, presencial. Vem aqui no sindicato, é importante, minha gente, faz tempo que a gente não se vê, então dê preferência para vir até o sindicato. Às 18 horas, a primeira chamada, às 18h30,
iniciei a assembleia para dar aquela folguinha de você conseguir chegar por causa do trânsito. Então, eu convoco aí os ACS e os ACEs. Ao longo desta semana, Castanho, nós vamos estar visitando as unidades também, a próxima semana que vem, que vai entrar, vamos estar ligando para os ACS e convocando a vir, porque já estamos visualizando que há necessidade de movimento, de pressão mais enérgica aí para que a administração cumpra com o compromisso. É bem interessante, é necessário isso, porque a gente tem visto a população já está antecipando o processo. Geralmente é no terceiro ano. O pessoal já está, a prefeita que se esperte. Inclusive, eu fui cobrado com a mesma coisa que falou lá da Procuradoria. O Marcos Santos, que é um youtuber, né? Pessoa aí que é atuante na cidade, chegou, nós fomos lá acudir o pessoal que estava sendo destratado pelo vereador. Inclusive, estamos tomando encaminhamos para o jurídico tomar algumas medidas possíveis, né, cabíveis. E qual o nome do vereador? Ele cobrou lá, o Renan Machado. Então, ele veio me cobrar, ô Castanho, e o processo dos médicos está lá 3 meses. Cara, eu não estou sabendo, eu não atuo nessa área, eu atuo na área de tributo, né? Mas possivelmente o problema lá dessa demora seja o mesmo que eu tenho tido lá para tocar meu trabalho, que é a falta de pessoal, a falta de estrutura, né? Porque tem que pensar, a administração pública, a demanda da população está cobrando serviços públicos. O judiciário, por exemplo, ele tem muito dinheiro por causa do Funjus e arrecada, né? Eles recebem, acho que é 2 ou 3%, 2% do orçamento do Estado. Então, eles estão investindo pesado em inteligência artificial, em várias situações que dispara, é tudo digitalizado. E a prefeitura está quase a manivela ainda. Tá, agora que tem um processo lá eletrônico, eu até vi ele, mas ele ainda engatinha. Os memorandos são memorando por escrito. Então, é bem complicado. Se precisa de informação, as coisas não andam. Isso mesmo. Então, isso é gestão. Não é problema dos servidores, né? Então, há uma coisa também nessa situação dos ACS e ACE, é que o nosso jurídico fez um estudo, né, em que ele analisou um argumento que as gestões dos municípios, de maneira geral, não só de São José dos Pinhais, estão argumentando, que careceria de legislação que regulamentasse o repasse de recursos. E nós, politicamente, estamos trabalhando com a Confetan, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Municípios, para que nós fazer esse debate e tomar uma decisão, de repente, para ver alguma medida em relação à União, para que ela regulamente isso, passe os recursos, né? E possa ser viabilizado, seja justo. Se esse for o caso, né? Porque se não houver outra medida lá que tenha que ser adotada. Isso mesmo. Se é conforme a orientação do nosso advogado, doutor Sérgio Chaves. Sâmia, finalizando já, mas não menos importante, né? E olha, Castanha, a gente já está colhendo denúncia aqui, porque a gente não para, né? Acabei de saber que está tendo uma infestação de piolho no Centro Pop. E aí, o Centro Pop, nos últimos tempos, tem sido objeto de muitas situações para os servidores, com relação às condições de trabalho, e também para os beneficiários, os usuários que utilizam o serviço do Centro Pop. Então, amanhã a gente vai fazer uma visita na unidade lá para verificar o que está acontecendo e como é que está sendo feito o controle social das questões do Centro Pop, né? Hoje nós temos uma cadeira no Conselho Municipal de Assistência Social, nós vamos levar isso para o Conselho também, porque temos que ter essa preocupação com quem está tendo acesso ao serviço, né? Condições de saúde pública. Há muito tempo não se prevê aí, e nós debatemos longamente aí há um tempo atrás com a Secretaria de Saúde essa política intersetorial que é necessário quando a gente fala da assistência social, que a assistência tem que atuar, a saúde tem que atuar, a educação tem que atuar, mas há uma negligência no nosso município acerca das condições sociais de quem utiliza o serviço da assistência social. Por isso, a cada dia que passa, os números no cadastro único têm aumentado. Inclusive, se eu te falar, Castanho, que assim, a gente está tendo um boom no nosso município de estado de vulnerabilidade. De janeiro até
abril, por exemplo, o número de cadastros subiu mais de 3 mil cadastros. Nós temos mais de 5 mil famílias no nosso município que têm o Vale Gás, que se utilizam do Vale Gás. A condição socioeconômica, ela está precária, e isso é reflexo, obviamente, de um contexto, de uma conjuntura nacional, mas há necessidade de ter aí a política de assistência social. Então, nós estaremos indo lá e cobrando também no Conselho aí uma manifestação acerca do Centro Pop. Então, a gente vou dar mais um boa noite aqui para Marta Santos, para a Georgina. E vamos seguindo. Agora para o último ponto aqui da pauta, que também é importante. A reunião que você teve hoje, das 30 horas da saúde, que é uma pauta da enfermagem, específico dos profissionais da enfermagem, que é uma pauta que a gente está aí há já uns 10, 15 anos, né? E que aqui não tem avançado ainda. Mas parece, né, que a coisa está... Então, Castanho, assim, nós já tivemos aí, em 2018, uma comissão que foi formada para a tratativa de de se efetivar o 30 horas da enfermagem. Muitos estados, muitos municípios e municípios próximos aos nossos, os profissionais da enfermagem já atuam 30 horas semanais. E então, fruto da negociação sindical, nós tivemos aí a criação de uma comissão para retomar essas tratativas. E hoje tivemos a primeira reunião, houve uma participação ampla dos trabalhadores da saúde, dos gestores em saúde, e já tiramos alguns encaminhamentos, estipulamos um cronograma, um método de trabalho para demonstrar para a administração e para o nosso legislativo também, os nossos vereadores que gostam de atacar o trabalhador do serviço público, o trabalhador de saúde, em saúde, para demonstrar que redução de jornada de trabalho não é porque o cara vai trabalhar em outro lugar, é para dar qualidade de vida para ele, é para dar condições para ele. Nós sabemos que está tramitando aí o piso da enfermagem, muito em breve isso vai se consolidar, e aí é necessário reorganizar os quadros. E propor 30 horas da enfermagem no nosso município é ter os dados reais de quantos servidores nós temos estatutários, qual é a demanda de concurso público, quem está ocupando os cargos públicos e mudar essa política em saúde no nosso município. Talvez até beneficiar a população quando pode ser propostas várias medidas, como até mesmo ampliação de serviço, de horário de serviço, para encaixar aí na grade horária. Foi muito produtiva a reunião de hoje, tiramos bons encaminhamentos, teremos uma próxima reunião no dia 15 de julho, onde já vamos ter todos os dados, as escalas, as propostas de escala, porque não é simplesmente, Castanho, chegar e falar assim, não, é possível 30 horas, ele vai acontecer. E a prefeita ir lá e assinar o projeto de lei, enviar para a Câmara, passar e tranquilo. Não, nós estamos falando de pessoas, de vidas, de condições de trabalho, e é necessário pensar tudo isso. Pensar escalas, regulamentações de escalas, pensar o gestor que está lá, pensar o trabalhador que está na ponta, pensar o serviço de urgência e emergência, atenção especial, pensar a atenção primária. E nós estamos fazendo isso e, então, encaminhando a proposta do 30 horas da enfermagem. É muito importante, porque nós vemos o servidor o pessoal da enfermagem tem feito toda uma mobilização no sentido de que tem alcançado um crescimento organizacional. Tu vê, eles tiveram várias mobilizações, estão se mobilizando nas unidades. Acho que ele estão se mobilizando nas unidades e estão com isso, né? Estão tendo um desenvolvimento, né? E isso eles ganham com isso. Tiveram em Brasília mais de uma vez, né? Sim, tem feito vários movimentos.
estão em diálogo aí com seus conselhos, estão em diálogo com outros sindicatos. Eu acho que no último período, até devido às condições mesmo que essa pandemia impôs ao trabalhador da saúde, houve uma união, houve um engajamento do trabalhador da saúde, ele veio para dentro do sindicato, não ficou fazendo debate isolado no Fórum A, no Fórum B, no Conselho C, veio para dentro do sindicato, organizou a luta da classe trabalhadora, se utiliza do sindicato como instrumento de luta. Então, as coisas estão avançando no segmento da saúde. A gente, inclusive, tem ampliado os nossos quadros de filiados para os trabalhadores da saúde, Castanho. Muito bem. Eu acho que a gente tem tido um desenvolvimento interessante enquanto segmento, mantendo a luta viva, né, com as dimensões que nós temos. E acho que e acredito que isso é importante e todos nós crescemos. Então, muito importante a tua atuação, Samia, e participação aqui no Conexão Sincero, para que a gente possa fazer esse link, né? Demonstrar o que a gente está fazendo, que muitas vezes não aparece. Eu até tinha pedido para a nossa produção colocar uma música que, inclusive, vai vir aí, o Chico Buarque vai fazer um show aqui. Eu até tinha pedido para ele ver aquela música dele, Joga Pedra na Geni, mas não deu. Daí, vamos deixar para a próxima. Tá bom? Vamos já encerrar a nossa live. Mas você não vai chamar a Leandra aqui para ela dar um oi? Ô, Leandra, dá tempo da produção se organizar daí e colocar a música. Vamos se apertando. Conta aí, Leandra, como é que está? Você está lá na Finanças, depois de ter atuado aí na Secretaria de Informação, a gente está encaminhando muitas das coisas que você fez. Então, boa noite, meu povo, minha pova. Estava com bastante saudade, né? Não estou mais atuando na direção, mas estou sempre na luta com vocês e acompanhando aqui a Conexão Sincero, que é muito importante. Através desse programa aqui de quinta-feira que a gente se informa do que está acontecendo. Estou bem, atuei por 10 anos no PROCON e agora estou na Secretaria de Finanças. Estou secretária do Conselho de Contribuintes e o trabalho está fluindo, tá bom. Não, a gente já tem visto lá, Leandro, inclusive tem chegado uns pedindo processos lá e tal. Diz, não, isso não está mais aqui, porque tá vendo que a coisa começou a andar. Daí eu até falei, ó, é a Leandra que está lá, tu vê a importância e você, porque não tinha uma outra servidora, depois ficou um tempo parado, a importância de você dotar as estruturas de pessoal que faz funcionar. Inclusive, é muito importante o Conselho de Contribuinte, é um dos conselhos que funciona porque mexe com interesse econômico, né? E as empresas, eles chegam junto, né? Então a gente tem que estar bem preparado para oferecer boas respostas, né? E a questão tributária é importante, porque a gente vê servidor defender a redução de imposto, mas daí como é que vai pagar o salário dele? Como é que vai ter progressão? Como é que vai ter hora extra? E a gente está tendo agora, né, um ataque aí com os combustíveis que não para de subir, e a população achando que se você tirar os impostos, se você tirar a contribuição, vai diminuir o valor. Não vai diminuir. Vai diminuir a arrecadação do Estado e, com isso, né, implicando educação, saúde e no servidor público. Não, sem razão, e é uma coerência, isso é uma política pública, né, Leandra, né, Sandra? Que o governo Bolsonaro, ele propõe que se pague pelo uso do SUS, se pague pelo uso das escolas públicas, né? Então, é um projeto. Então, isso é uma coerência, porque o governo Ratinho, desde o governo Ratinho, tem desonerado sobremaneira a carga tributária dos ricos e diminuído, não pagado os reajustes dos servidores estaduais, não garantido vários direitos básicos que eram garantidos antes. Mas esse governo o tempo todo é um ataque, né? Se você pensar, eles querem que as pessoas se armem. Para quê? Para tirar a segurança pública da mão do Estado. Agora estão vindo agora com o tal do homeschool, né? Que é para o quê? Tirar a criança de dentro de uma escola. Sim. E isso é um ataque constante e é uma falácia quando se quer colocar isso na mão da população. Isso não é papel da população, isso é papel do Estado, né? É papel e nós, como servidores públicos, temos que fazer uma frente forte contra esse governo Bolsonaro. É isso mesmo, por isso que você já veio de vermelho hoje, né? Isso. Não, tá de Colorado, Sul Internacional de Porto Alegre, isso que ela é mineira, aí, ó. Tá. Mas eu quero... Não é mineira. Não é mineira? Eu quero dizer que a minha secretaria é isso, são servidores públicos
que têm muito compromisso. Dedicados, muito compromisso com e se expõe um monte, porque está mexendo com o pessoal lá do tributário e o pessoal da vigilância sanitária, eles contrariam interesses bem complicados. Muitas vezes tem que fazer sua atuação com a suporte da guarda. São servidores comprometidos com o serviço público e com os munícipes de São José. Mandamos aqui. Um beijo, gente. Um abraço para todos. Boa noite a todos Boa noite e a todas. todos vocês. Até a próxima semana. Até a próxima.